Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Biologia, e nós vamos iniciar a nossa terceira fase de aulas remotas de Biologia com um conteúdo que é chamado de herança quantitativa. Então, sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula. Antes de entender o que é herança quantitativa, nós precisamos relembrar o que é interação gênica, pois a herança quantitativa é um caso de interação gênica. Então, como eu comentei na aula passada, nós dizemos que ocorre interação gênica quando nós temos vários genes agindo conjuntamente na determinação de uma característica. Então, para que determinada característica ela ocorra, existe na interação gênica a participação de vários genes. Então, vamos observar aqui na imagem como seria essa interação gênica. Então, aqui nós podemos relembrar também que os genes eles são representados por letras. Então, aqui nós temos o gene representado pela letra A e o gene representado pela letra B. Esses genes, eles podem se apresentar em diferentes formas. Na forma dominante, que é o Azão, representado pela letra maiúscula, e na forma recessiva, que é o Azinho. Da mesma forma, esse gene B pode se apresentar na forma dominante, que é a letra maiúscula, Bzão, ou na forma recessiva, que é a letra minúscula, Dzinho. Essas formas como os genes se manifestam são chamadas de alelos. Então, eu tenho um alelo Bzão e eu tenho um alelo Bzinho. Aqui no gene A eu tenho um alelo Azão e eu tenho um alelo Azinho. Será interação gênica se esses dois genes, no caso, o gene A e o gene B, eles estiverem envolvidos na manifestação de uma mesma característica. Então, interação gênica é quando eu tenho vários genes participando de uma característica, ok? Então, tudo isso foi só para relembrar, porque a herança quantitativa é um caso de interação gênica. Então, sendo assim, se é um caso de interação gênica, vocês saberão logo de cara que a herança quantitativa envolve a participação de vários genes. Interessantemente, é que esses vários genes na herança quantitativa, eles apresentam um efeito cumulativo, ou seja, um efeito somatório, onde cada gene contribui com uma parcela na manifestação daquela característica. Então, observem aqui, eu tenho a participação do gene A e a participação do gene B. Como eu tenho mais de um gene, eu tenho uma herança quantitativa, certo? Eu tenho a participação de vários genes. Cada um desses genes contribuirá com um efeito cumulativo naquela característica. Vocês compreenderão melhor quando eu estiver falando sobre os exemplos de herança quantitativa. Então, por enquanto, guardem na cabeça de vocês que a herança quantitativa ela envolve o efeito cumulativo de vários genes. Além disso, na herança quantitativa existe uma forte influência do ambiente. Então, a forma como você está inserido naquele ambiente pode influenciar também naquela característica que está sendo manifestada. Então, por exemplo, pessoas que têm o mesmo genótipo, ou seja, têm os mesmos genes, que são gêmeos idênticos, elas podem ter a característica manifestada de forma diferente de acordo com o ambiente em que elas vivem. Então, dependendo da alimentação, dependendo da prática de atividade física, dependendo das doenças que a pessoa teve durante a fase de crescimento. Então, tudo isso são influências do ambiente e que podem acabar influenciando na sua característica, na característica que está sendo expressa, certo? Então, no resumo, herança quantitativa envolve a participação de vários genes com efeito cumulativo, ou seja, cada um deles contribuirá com uma parcela na manifestação daquela característica. Além disso, existe forte influência do ambiente na determinação da característica que está sendo expressa. A herança quantitativa, ela também pode ser chamada de herança poligênica, justamente porque ela envolve a participação de vários genes. Então, vamos entender em detalhes como a herança quantitativa ocorre.
Para compreender melhor sobre a herança quantitativa, eu gostaria que vocês soubessem que a herança quantitativa ela está envolvida em várias características nos seres humanos, como, por exemplo, a massa corporal, como a estatura. Então, no caso da estatura, vocês podem perceber que existem pessoas que são muito altas, existem pessoas que têm baixa estatura e existem pessoas com estatura intermediária. Isso acontece graças à herança quantitativa, ou seja, a participação de vários genes que contribuem com a estatura final daquela pessoa. Então, quando existem os genes dominantes, ou seja, genes representados por letras maiúsculas, eles vão determinar uma maior estatura. Então, quanto mais genes, ou seja, alelos dominantes uma pessoa apresenta, maior será a estatura dessa pessoa. Cada um desses alelos dominantes, ele tem um efeito cumulativo. Então, quanto mais você apresenta eles, maior será a soma desses efeitos na sua característica, que é a altura, e mais alto você será. Então, eu posso dizer que esses alelos, eles são aditivos. É como se eles somassem os efeitos, proporcionando, então, uma estatura maior. Se uma pessoa, por sua vez, apresenta muitos alelos recessivos, ou seja, alelos representados por letras minúsculas, essa pessoa terá uma baixa estatura, certo? Então, a estatura em seres humanos é um exemplo de herança quantitativa, porque envolve a participação de vários genes, e quanto mais genes dominantes a pessoa apresenta, maior será a estatura dessa pessoa. Além disso, a estatura ela também sofre influência do ambiente. Então, dependendo do seu tipo de alimentação, da prática de atividades físicas, essa característica, que é a altura, ela poderá ser intensificada ou ser reduzida no ambiente em que você vive. Outro caso de herança quantitativa que pode ser observado é na variação da cor da pele. Então, os cientistas analisaram as diferenças de cor da pele e montaram um modelo para explicar por que existem essas variações de tom de pele. Então, isso acontece também graças à participação de vários genes, onde os genes dominantes, ou seja, os alelos dominantes representados pela letra maiúscula, eles vão comandar a produção de melanina, que está envolvida com a coloração da nossa pele. Quanto maior a quantidade de melanina presente na pele, mais escura ela é. O que significa dizer que quanto mais alelos maiúsculos, ou seja, dominantes, mais genes dominantes, maior será o efeito cumulativo dessa produção de melanina. Então, se você tem muitos genes dominantes, você terá uma máxima produção de melanina e terá a coloração da pele bem escura, no caso, sendo uma pessoa de cor negra. Se, por sua vez, você apresentar muitos alelos recessivos com letras minúsculas, você terá uma mínima produção de melanina e terá um tom de pele mais claro, branco, ok? Então, por isso, a cor da pele é um exemplo de herança quantitativa, que envolve vários genes e o efeito deles são cumulativos. Eles somam os efeitos na determinação da cor da pele. Então, vamos compreender como funciona a variação da cor da pele, dessa vez representando esses genes. Então, vamos imaginar que para a coloração da pele existe a participação de dois tipos de genes, o gene A e o gene B. Se uma pessoa possui os genes, todos os genes dominantes, o gene A e o gene B dominantes, então ela terá a máxima produção de melanina e terá um fenótipo, ou seja, uma característica observada na cor da pele, que seria a cor negra. Se a pessoa tem apenas 3 doses de genes dominantes, no caso, ou dessa forma, ou dessa outra forma, com 3 doses de genes dominantes, a pessoa terá um tom de pele mulato escuro. Se, por sua vez, ela apresenta apenas 2 doses de genes dominantes, ou sendo dessa forma, ou dessa, com 2 doses,
ou dessa aqui, a pessoa terá a coloração da pele, que é o chamado de mulato médio. Por sua vez, se ela tem apenas um gene dominante, ela terá a coloração da pele mulato claro. E se a pessoa tem todos os genes recessivos, ou seja, todas as letras do gene A e B minúsculas, significa que ela terá a mínima produção de melanina e terá um tom de pele que é chamado de branco. Lembrando que a ausência total de melanina, que é caracterizado por um sistema chamado de albinismo, ela ocorre por uma mutação em um gene, certo? Então, a ausência total de melanina, que é no caso do albinismo, ela é um caso de mutação em um gene. Não tem a ver com o que eu estou falando aqui, que é ter um tom de pele branco, certo? O tom de pele branco, ele existe quando há a produção mínima de melanina, pois todos os genes estão na forma de letras minúsculas, ou seja, são recessivos. Contudo, a gente sabe que existe uma variação muito maior de tons de pele do que as variações que eu mostrei no slide anterior, do negro, do branco, mulato médio, mulato escuro, enfim. Existem muitas mais variações de tom de pele do que eu falei, do que eu comentei, e tudo isso porque existe a influência do ambiente, como, por exemplo, o nível de exposição que uma pessoa leva ao sol, que também estimula a produção de melanina, que vai, consequentemente, produzir um tom de pele mais escuro. Existe também a questão no nosso organismo, ocorrer a participação de vários genes envolvidos em diferentes etapas de produção de melanina. Então, isso também pode influenciar e gerar muitos mais tons de pele do que os que eu comentei no slide anterior, ok? E aí, durante muito tempo, os cientistas questionaram se a herança quantitativa ela estaria realmente seguindo os princípios da lei de Mendel. E, por fim, eles conseguiram descobrir, através de cruzamentos e estudando especificamente a cor do grão do trigo, como é que a herança quantitativa ela se comportava. Então, a cor do grão de trigo, que foi o modelo que foi usado pelos cientistas, envolve a participação de dois pares de alelos, ou seja, dois pares de genes, onde os alelos representados pela letra maiúscula, ou seja, os dominantes, o alelo Azão e o alelo Bzão, eles significam que existe a produção de um pigmento vermelho e quanto maior a quantidade de alelos com letras maiúsculas, maior a soma de pigmento vermelho que será formado e maior será o tom de vermelho oriundo nessa semente de trigo. Vale lembrar que existem três variações básicas da cor do semente do trigo, que é o branco, o vermelho escuro e o vermelho médio. Então, alelos dominantes indicam a produção do pigmento vermelho, e quanto maior a quantidade de alelos dominantes, maior a soma de efeitos deles, mais escuro será o tom de vermelho. Os alelos, por sua vez, representados por letras minúsculas, como o Azinho e o Bzinho, eles não contribuem para a formação do pigmento vermelho e, assim, consequentemente, não existirá a coloração, liberando, então, um tom de branco. Porque se não existe produção de pigmento vermelho, consequentemente, irá haver a formação de um pigmento de uma coloração branca. Então, vamos observar os cruzamentos que os cientistas realizaram para entender como ocorre a transmissão da coloração das sementes do trigo. Então, eles cruzaram plantas de trigo com semente branca, com grão branco e com o grão vermelho. Desse cruzamento entre as plantas de trigo com semente branca e as plantas de trigo com semente vermelho escuro, ocorreu a formação, na primeira geração de filhos, de plantas de trigo cujo tom de vermelho não se assemelhava ao vermelho dos pais, das plantas genitoras.
Então, no caso, ocorreu a formação de plantas de trigo com sementes vermelhas, certo? Em seguida, essas plantas de trigo com sementes vermelhas, elas foram submetidas à autofecundação. Nessa autofecundação, ocorreu a formação de diferentes variações de sementes de trigo. Vamos observar aqui através do quadro. Então, vamos pegar os gametas das plantas e vamos colocar no quadro de primeiro. Aqui eu coloco o gameta azão-bezão, o gameta azão-bezinho, o gameta azinho-bezão e o gameta azinho-bezinho. Em seguida, eu vou fazer o cruzamento com outra planta de trigo de semente vermelha, que também terá os mesmos gametas. Azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. Fazendo o cruzamento desses gametas, ocorrerá, então, a formação das plantas da geração F2. Então, aqui no quadro, a gente pode observar todos os tipos de fenótipos, ou seja, de características que foram observadas nas plantas de trigo da segunda geração de filhos. Observem que existirão plantas com um tom de vermelho escuro, existem plantas com tom de semente branca, vermelho clara, vermelho e vermelho médio. Então, existiram 5 categorias de fenótipos, ou seja, 5 categorias de características que foram observadas. Nós podemos notar também que as plantas que apresentam todos os genes dominantes, elas têm a produção do pigmento vermelho em alta quantidade. Então, nessa planta aqui, ó, observem que ela tem todos os genes dominantes, representados por letras maiúsculas, o que vai fazer com que ela tenha a coloração vermelho escuro. Já a planta branca, ela apresenta apenas as letras minúsculas. Como nós vimos, as letras minúsculas, elas não estão envolvidas na produção do pigmento e, por isso, a planta será com uma semente branca. Plantas que apresentam que apresentam 3 genes com letras maiúsculas, 3 dominantes, terão um tom de vermelho médio. Plantas que apresentam 2 genes dominantes, como está sendo mostrado aqui, serão vermelhos. E plantas que apresentam apenas um gene dominante, como está sendo mostrado aqui e aqui, apresentarão a coloração de vermelho claro. Nesse quadro, vocês irão notar que existem 16 quadrados, certo? De resultados que são mostrados. Se a gente notar também nesse quadro, a gente verá que um dos 16 quadros, ou seja, 1 por 16, será de plantas vermelho escuro. 1 por 16 será de plantas também brancas, com semente brancas. Por sua vez, 4 dos 16 quadros, aqui, 1, 2, 3 e 4. 4 dos 16 quadros, dos 16 quadrados, terão a coloração vermelho médio. Então, serão 4 por 16 vermelho médio. 6 dos 16 quadros serão vermelhos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 16 serão vermelhas. E 4 por 16 serão vermelho claro. Então, 1, 2, 3, 4. 4 por 16 serão vermelhos claros. Então, dessa forma, eles notaram que a herança quantitativa ela segue os princípios da lei de Mendel e que esses genes, essa herança é determinada por vários genes que têm um efeito cumulativo. Quanto maior o número de genes com letras maiúsculas, ou seja, dominantes, maior será a produção do pigmento vermelho e aí, consequentemente, maior será a coloração vermelha que a planta apresenta, porque esses genes apresentam um efeito cumulativo. A herança quantitativa,
ela está envolvida também em muitas outras características, como, por exemplo, na quantidade de produção de leite nas vacas e também no tamanho dos ovos da galinha. Então, esses exemplos também são casos em que há participação de vários genes e que esses genes têm um efeito cumulativo, ou seja, um efeito somatório na formação daquela característica. E, por fim, a última coisa que a gente precisa aprender quando falamos em herança quantitativa é conseguir prever a quantidade de fenótipos, ou seja, de características que serão observadas a partir da participação daqueles genes. Então, para calcular a quantidade de fenótipos formados, a gente deve usar essa expressão aqui, onde nós temos o número total de alelos ou de genes envolvidos naquela característica, mais 1. O número total de alelos, ou seja, de genes mais 1, indicará a quantidade de fenótipos, ou seja, a quantidade de características que serão observadas. Então, vamos ver um exemplo aqui. Imaginemos uma característica que é determinada por 2 pares de alelos. Se ela é determinada por 2 pares de alelos, para saber quantos fenótipos serão formados, a gente utilizará o número total de alelos mais 1. Observem que são 2 pares. Se são 2 pares, o número total de alelos será igual a 4, porque eu tenho 2 mais 2, então eu vou ter igual a 4. Eu somo com mais 1 e aí eu tenho a formação de 5 fenótipos diferentes, ou seja, 5 características observadas de acordo com os genes que estão envolvidos naquela característica. Vamos praticar um pouquinho do que a gente aprendeu no slide anterior. Então, supondo que a cor da pele humana seja determinada por 3 pares de genes com efeitos cumulativos, isso aqui já está indicando que é a herança quantitativa, quantos tipos de fenótipo, de pigmentação poderiam ser identificados? Então, eu tenho a participação de 3 pares de genes e eu quero saber quantos fenótipos serão formados. Para isso, nós vamos usar a expressão, que é o número total de alelos ou de genes mais 1. Como são 3 pares de genes, então, se são 3 pares, eu terei 6 genes no total. E aí, eu somo mais 1 e eu terei 7 fenótipos identificados nessa característica que está sendo analisada, certo? Então, com isso, eu termino a aula de herança quantitativa e eu peço que vocês façam a consulta das informações do texto que está no plano de estudo. Observem o horário para envio da atividade, para retirada de dúvidas. E não deixem de entrar em contato comigo, caso vocês tenham alguma dúvida, porque isso é muito importante para que vocês consigam realmente aprender o conteúdo. Então, não deixem de fazer a atividade também, porque ela é muito importante para a composição da nota de vocês. Então, vocês fazem a atividade através do link online que eu enviei por meio do grupo da turma, certo, pessoal? Então, bons estudos para vocês, entrem em contato comigo e até a próxima aula.